chegando na área, chegando na rede, com Kodama na rede, seu programa de todos os sábados aqui pela altv.com.br. Que semanazinha triste, hein, para a nação corintiana, né? A gente, infelizmente, tem que abrir com esse comentário aqui no programa, né, em relação ao acidente lá na nossa casa, na Arena Corinthians, né, que a queda da estrutura lá agora teve 2 vítimas fatais. E muito triste isso daí para a nação corintiana, né? Quero render minha solidariedade, meus sentimentos aí em relação aos familiares, né, das 2 vítimas, né, do Fábio e do Ronaldo. E vamos aguardar aí as perícias lá para ver como é que vai ser o andamento lá da obra e tal. Agora não vai ser fácil não, né? E aqui hoje, né, o Kodama na rede, recebendo aqui o historiador André Rosenberg, que escreveu a biografia do Milton Neves. André, dá um alô aí pra galera aí Boa tarde aí, pessoal. Vamos falar um pouco do livro, vamos falar um pouco de futebol, vamos falar um pouco de Corinthians, né, que é o que interessa. Além de historiador, André é um grande corintiano e tal. Eu descobri, ele não queria apontar não, mas eu descobri lá nas redes sociais que ele é corintiano, fanático dos bons, e eu aqui homenageando, que essa camisa aqui, quando a gente subiu para a segunda, foi feita em homenagem, lá que saímos subindo da segunda divisão, homenageando os palmeirenses que também subiram agora, né? Mas essa camisa aqui foi feita em homenagem a alguns padrinhos, né? Cada camisa tinha um padrinho. Essa camisa aqui era uma homenagem ao Ronaldo Giovanelli e foi utilizada na partida pelo grande Alessandro, né? Que oficialmente está fazendo a última partida no Pacaembu hoje, né? Que ele vai se aposentar, grande capitão Alessandro aí, que infelizmente deve assumir algumas funções administrativas no Coringão. E lembra disso daí, André? Quando o Corinthians estava subindo? Lembro. A minha camisa comemorativa não era do Ronaldo, era do Vladimir, número 6, lateral esquerdo, o jogador que mais fez jogo pelo Timão na história. 700 e poucas partidas, né, Vladimir? Acho que 800 partidas ele fez. 800, né? Acho 800, que sim, mais de 800. Bom, como meu ídolo é Ronaldo Giovanelli, 601 jogos. Também jogou muito. Grande Ronaldo. Mas, André, como é que, só antes de a gente começar a falar sobre o livro do Miltaço Neves, mas quando é que você se lembra aí da sua primeira memória corintiana, você como um grande corintiano? Eu sou corintiano desde que o mundo é mundo, né? Antes do mundo nascer eu já era corintiano, assim como meu avô era corintiano, meu pai é corintiano, meu filho é corintiano, um beijo pra ele, Jorge, papai te ama. Meu filho chama Jorge, né? Não é por acaso. E a minha primeira memória como corintiano foi num jogo do Campeonato Paulista de 78, que foi o primeiro jogo que meu pai me levou no estádio, para ver Corinthians 0, Ferroviária 0. Era um domingo à tarde e estava calor. E eu me lembro da sensação de entrar no Pacaembu pela primeira vez. Essa é a minha primeira memória corintiana, de toda a minha vida. Tá certo, tradicional família corintiana. Exatamente. Então, Jorge, falando em Jorge, acho que vai ser a primeira partida do Jorge Henrique contra o Corinthians hoje, né? Duro, eu gostava do Jorge Henrique. Um jogador raçudo que tinha um espírito corintiano, né? E acho que ele vai sentir também, porque feliz igual ele foi no Corinthians não vai ser mais não. Né? Vai sentir, vai ser igual quando o Casagrande jogou contra o Corinthians, se não me engano, em 93 pelo Flamengo, que a torcida gritou pra ele, Casão. Doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. Ele não conseguiu jogar, né? E teve que voltar no ano seguinte, né? Mas eu não sei se os caras vão gritar pro Jorge, não sei se a torcida vai gritar pro Jorge. Eu acho que vai, viu? Eu acho que vai. Eu acho que a torcida vai receber bem o Jorge Henrique. Eu vou bater palma pra ele. Saindo daqui do Kodama aqui, eu vou assumir o meu lugar na arquibancada do Pacaembu, atrás do gol. E eu vou bater palma pro Jorge Henrique, sim. Tá certo. Porque você foi no jogo do Flamengo, não?
Corinthians 4, Flamengo. Não fui. Nesse jogo eu não fui. Porque lá os caras gritaram Chicão, gritaram Elias. Até o André Santos foi meia boca. Assim. Agora o Felipe, ele usa outro tipo de elogio. Não, eu sei. Mas o Jorge Henrique, ele tá na turma do Chicão e do Elias, sem dúvida. Né? Corintiano, o Jorge Henrique. Ele incorporou a corintianice. Não tem como escapar. Jogou Felipe, muito tempo. Os caras mandaram ele comprar tomate cru na feira. Lá. Foi. Também o homem saiu brigado lá. Você lembra disso? Da briga dele com o André? Exatamente, saiu brigado, é verdade. Ele saiu mal. O André Santos, ele teve uma bela participação no Corinthians, né? Ele foi importante ali nas campanhas da Ascensão do Paulista de 2009 e da Copa do Brasil. Ele jogou bem as partidas finais, né, no Beira-Rio, ele fez um dos gols, né? Tabelando com o Ronaldo, se eu não me engano. Mas eu acho que como o Elias e o Chicão, ele está na escala de ser corintiano, ele está num degrau abaixo, eu acho. Muito abaixo, viu? Esses caras ainda estão muito longe ainda de Neto, de Ronaldo Giovanelli, sem dúvida. de Basílio. Estão muito longe disso daí. Mas em relação ao seu corintianismo aí, né, vamos dizer assim, qual foi uma data marcante, fora essa outra de memória? Assim, Olha, eu acho que tem 3 momentos muito marcantes assim para mim, de sensação, de felicidade envolvendo o Corinthians. Um foi em 84, num Corinthians 4, Flamengo 1 no Morumbi, quartas de final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisava reverter um placar de 2-0. Aí fez 2 gols no primeiro tempo, Birubiru e Vladimir. E no segundo tempo, os outros 2 gols do Corinthians eu não me lembro quem fez. Aí o Corinthians fez 4-0, deu um chocolate no Flamengo, descontou no fim com o gol contra do Paulinho, aquele volante branquelo, compridão. E tinha mais de 100 mil pessoas no Morumbi, né, o nosso salão de festas. E no final do jogo, o placar eletrônico do Morumbi escrevia assim, os próximos voos da ponte aérea para o Flamengo voltar para o Rio. Esse foi um momento inesquecível da minha vida corintiana. O segundo momento inesquecível foi o Campeonato Brasileiro de 90, com o gol de Panzinho de carrinho. Aquela foi uma alegria também incomensurável, né? Vai comemorar agora 23 anos, né? O título de 90, em 16 de dezembro de 2013. E a terceira grande alegria, sem dúvida, foi o título da Libertadores contra o Boca, né? A campanha invicta, inédita, foi um negócio também espetacular. Eu estava presente no Pacaembu aquele dia e também estava presente no bicampeonato mundial em Yokohama, né, contra o Chelsea. Eu acho que a conquista da Libertadores ela foi mais emocionante do que a conquista do Mundial. Acho que o campeonato estava mais engasgado que o Mundial, a gente já tinha ganho em 2000, né, e aquele jogo contra o Boca, aquele semestre, o primeiro semestre de 2012, acho que nenhum corintiano conseguiu dormir de terça para quarta e depois de quarta para quinta, de tanta adrenalina que era os jogos. Com certeza, sim. Até eu estava conversando com você aí antes do programa e tal, mas aí fala aí em relação aos seus ídolos, aí, em relação ao Corinthians. Olha, quer dizer, eu também jogo minha bolinha, né? Eu jogo no time de master dos advogados, que eu sou advogado. E inclusive hoje de manhã a gente ganhou o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de Advogado, Campeonato Metropolitano, 1-0, um beijo também pro pessoal de lá para Pinheiros, vamos ser campeões esse ano. Então eu jogo eu jogo no meio, mais para trás, meu estilo assim, eu diria que meu estilo é entre Falcão e Beckenbauer, né, se eu fosse falar a verdade, mas como eu vou mentir, assim, eu tô entre Dema e Márcio Bittencourt. O Dema batia muito, então você pode ver o meu estilo de jogo. Então eu gosto de jogador mais raçudo. Então, assim, para mim o grande ídolo por conta da raça, não por conta do belo futebol, mas por conta da raça, por todo o espírito corintiano que ele incorporou, e acho que ele também é um símbolo meio universal do Corinthians, é o Birubiru, né? Birubiru, folclore. Sem selinho.
Sem selinho, com selinho. Birubiru pode tudo. Birubiru, mas eu gostava dele quando ele tinha aquele cabelo capacete, né? Aí que ele botou o mullet lá, tipo o Chitãozinho, ele perdeu um pouco a identidade. Mas quando ele fazia gol embaixo da perna do Valdir Pérez com aquele cabelão e saía mexendo a cabeleira, aquilo era espetacular, sensacional. Birubiru, meu grande ídolo. Verdade, verdade. Bom, eu já cansei de falar várias vezes aqui. Ronaldo Giovanelli, grande Ronaldo, um abração pro Ronaldo Giovanelli aqui. Aí vamos falar um pouquinho aqui do livro do Miltaço Neves aqui, grande Milton Neves e tal. Mas como é que apareceu aí pra você que você começou a escrever o livro aí? Como é que... Bom, a história é a seguinte, quem idealizou o livro e começou a escrever foi o Cláudio Tonholi, grande jornalista, um abraço para ele também. E houve quer dizer, não sei o que houve lá entre os dois e o trabalho ficou meio interrompido. E eu conheci o Miguel de Almeida, que é o dono da editora Lazuli, por onde saiu o livro publicado. E ele um dia me liga e fala se eu estaria interessado em pegar o trabalho e terminar quer dizer, essa autobiografia, que na verdade o livro é uma autobiografia, né? Todo escrito em primeira pessoa, então não é uma biografia, é uma autobiografia. E aí eu, quer dizer, conhecendo o Milton Neves como ouvinte, como telespectador, desde os meus 8 anos de idade, quando eu escutava o terceiro tempo depois dos jogos, né, com o radinho embaixo do travesseiro, até pegar no sono, ou nos domingos à tarde, né, que, enfim, a referência do rádio era o terceiro tempo da Jovem Pan. E então, desde os 8 anos acompanhando o Milton Neves falar, né, e depois na televisão, então, quer dizer, todas as frases, todos os jargões, né, aquele jeito de falar, as histórias, já conhecia, já tinha uma intimidade com o Milton Neves antes de conhecer ele pessoalmente. Depois a gente foi apresentado um para o outro, né, quando eu topei fazer o trabalho, e aí houve uma empatia meio que imediata, assim, e a gente ficou quase um ano em cima do material, né, muitas entrevistas, muitas conversas, muitas histórias, né, muitas risadas, muitas lágrimas, que ele é um cara muito emotivo. E foi assim que minha história com o livro começou. Foi assim que eu peguei o touro à unha e a gente fez esse livro tão maravilhoso que está sendo tão bem acolhido aí pelas pessoas. Você diria que, assim, você falou em termos de emoção, você diria que quem que é mais chorão, o Oscar Monsanto ou o Milton Neves? Olha, é um páreo duro, viu? O Milton Neves, ele gosta de um chororô, viu? Mas com razão, né? Porque normalmente é quando ele fala da infância dele, da família dele, aí você vê que, né, que é um sujeito, quer dizer, que tem esse lado humano muito sensível, né? Ele se emociona muito fácil mesmo, né? E ele não tem vergonha de chorar, não. Eu acho que é isso mesmo, não pode esconder emoção, não, porque eu vi ele chorar em frente de várias pessoas, né? Ele chegou na rádio, na televisão, quer dizer, chorar em público é um troço meio complicado, né? Você precisa estar muito seguro de si, né? E eu acho que entre ele e o Oscar, eu acho que dá um empate técnico aí. Empate técnico, o Oscar também é terrível. O Oscar nunca vi, bicho. É isso aí, mas foi bem tranquilo, assim, bom, o Milton, assim, eu conheço um pouco o Milton, né, ele gosta de falar muito, gosta de contar os causos dele lá, as histórias e tal, né, mas extrair tudo do homem, assim, foi tranquilo? Olha, a gente se deu muito bem, quer dizer, foi um relacionamento bem fácil, o trabalho foi muito prazeroso, além de tudo foi muito prazeroso, né, muita responsabilidade também, quer dizer, de colocar a vida de outra pessoa no papel, né, e sem atropelar, vamos dizer assim, o estilo dele falar. Então a minha tentativa mesmo foi de quase que psicografar, vamos dizer assim, um sujeito vivo, né, para que toda a emoção, né, toda esse personagem, né, que ele criou no rádio e na TV e também assim, a figura humana dele do bastidor, vamos dizer assim, tivesse o mais verossímil possível no papel, né? Então a gente sempre se deu bem, quer dizer, a gente deve ter se encontrado pelo menos 2 dúzias de vezes, nas mais diversas situações, né? No escritório dele, né? Jantamos algumas vezes, almoçamos outras vezes, eu fui até a casa dele, né? Conheci os filhos, conheci as netas no dia do lançamento. Então, quer dizer, essas situações variadas, né, ele mais tenso, ele mais relaxado,
Então, renderam olhares, vamos dizer assim, diferentes, né, sobre o Milton Neves. E, pô, ele é um excelente contador de história, né? Se você deixar, ele fica 8 horas falando, como ele faz na Rádio Bandeirantes todos os domingos, né? Ele, numa mesa de restaurante, tomando um bom vinho, ele pode ficar 8 horas também contando o caso, um mais engraçado que o outro, alguns são impublicáveis, né? Mas tanto de ex-jogador e da memória esportiva, da memória da crônica esportiva. Isso ele é imbatível, realmente. Até eu tava comentando aqui que ele não contou a história aqui, que ele foi ovacionado no Pacaembu. Essa história não contou, Não mandou? Ovacionado pela torcida corintiana no Pacaembu. Ele ficava narrando, acho que ele, se eu não me engano, ele estava na Rádio Jovem Pan ainda. Ele falava, a torcida do Corinthians está me ovacionando no Pacaembu. Que beleza! Ele não contou essa história. Essa história não contou. Mas muitas outras histórias a gente tem que editar, senão ia ficar uma lista telefônica esse livro. Mas vai ter uma segunda... A ideia dele e a nossa ideia ali na editora é aproveitar o ano que vem, que é o ano da Copa, e fazer dois livros. Uma espécie de... um livro só de imagens e de fotos, né? Porque muitas tiveram... O livro tem várias imagens, várias fotos, né? Que ilustram bem a trajetória da carreira dele, né, e mostra a família e tudo, mas muitas fotos, 99% das fotos, infelizmente tiveram que ficar de fora. Então a ideia é fazer um livro só de imagem, né, um livro comentado que privilegia as imagens, as fotos, né, que ele tem um repertório, um arsenal incrível. Ele diz que em todos os livros que vão homenagear e fazer retrospectiva do Pelé, ele cede as fotos, porque tem fotos do Pelé que só ele tem, né, e o outro livro é um livro só de causos, daí, né? Fazer uma coisa mais, quer dizer, menos biográfica e fazer ele contar essas histórias tão saborosas que algumas estão aí no livro, né? Na biografia. Que tem muitas histórias lá que, pô, ele fala com jogadores lá, ele tem o Que Fim Levou dele lá no portal lá, ele fala com muitos jogadores. E os caras têm muita história para contar, né, bicho? Muita história. E a memória dele é um negócio, é uma memória de elefante mesmo, né? Porque as pessoas às vezes acham que não, que ele está roubando, né? Que ele fala isso, mas ele tem lá o computador, uma folha de papel para ajudar. É nada, é tudo de memória, é inacreditável. Futebol dos anos 50 até os anos 90, você pede para ele o 15 de Piracicaba de 74 e ele vai falar do goleiro ao ponto esquerda, e onde está cada jogador, de onde veio e o nome da sogra. É inacreditável. Isso é realmente de cair o queixo. A memória esportiva dele e a maneira como as coisas vêm rápido assim na cabeça dele. Muita agilidade, é inacreditável. Inacreditável. É verdade. O pessoal acha que, né, realmente que ele não é muito familiarizado com esses computadores, ao contrário. O pessoal acha que ele tem, mas não é não. Ele é tudo. Tanto que assim, o pessoal, não sei se você sabe disso, o pessoal lá no escritório dele, os caras imprimem os e-mails e ele responde por escrito lá e depois alguém digita para ele. Todos os textos, isso é uma particularidade, né? uma pequena inconfidência. Todos os textos dele são à mão, né? Ele escreve à mão, em lauda, e aí tem uma santa secretária que consegue passar para o computador, porque a letra dele é simplesmente ilegível, é um garrancho, é inacreditável. Você está forçando a barra. Não estou forçando. Aí, um dia que dá para ver o autor aqui, ó. Um dia eu vou trazer para você os textos que ele mandava, e as correções do livro. Eu não consegui entender. E olha que eu tenho formação em paleografia, quer dizer, eu sei ler letra antiga, por conta da minha profissão. Mas a letra dele, eu vou falar, precisava ter caprichado mais na escola no curso de caligrafia. Não era para ele ser jornalista, era para ele ser médico? Então, é isso mesmo. É letra de médico piorada. Mas você sabe que tem uma das passagens mais, para mim, emocionantes do livro, quer dizer, é uma autocrítica muito rara de se fazer, né? Ele confessa que a carreira dele, né, a gente estava falando da carreira dele, ele fala isso textualmente, já falou várias vezes, que a carreira dele é uma grande zebra, né? É um grande aborto. Ele chegou a falar isso, né? E tá aí no livro, em algum momento, eu reproduzo essa fala dele.
quer dizer, para ele, ali nascido em Muzambinho, num quarteirão bem esquecido do mundo, uma cidade pequena, década de 50, 60, né, as perspectivas de virar, quer dizer, uma das principais referências da ancoragem esportiva em estúdio, se não a principal referência, que inventou uma função, né, uma função nova nas transmissões esportivas, ela, quer dizer, era impensável, era a mesma coisa que ele virar astronauta praticamente. Então, isso, e ter essa autocrítica, né, de que as coisas, elas só vieram com muito trabalho, né, evidentemente muita competência, muita paciência, uma dose de sorte, né, ele fala muito disso no livro, as coincidências, né, então tem várias coincidências, né, que foram guiando a trajetória e a carreira dele, né, desde que ele foi, vamos dizer assim, descoberto em Muzambinho pelo Benedito Dino, saindo do cinema da Irma, né, desativado, para fazer o teste de 1, 2, 3 no microfone que ia funcionar numa quermesse, né, passando por outras ocasiões, né, mais ou menos gloriosas, né, e a carreira, e na verdade é isso que ele fala, né, o que ele tem para vender é a saliva dele, né, e é isso ele faz muito bem, né, com uma competência extraordinária, tanto que ele está há 40 anos na profissão e talvez seja, né, quer dizer, o comunicador de esporte mais importante atualmente no país. Né? Eu acho que assim, isso daí ele está sendo modesto, viu, André? Porque assim, até onde eu soube de algumas histórias do Milton, ele sempre foi uma pessoa muito determinada, tal, apesar de ser uma pessoa que veio do interior, uma pessoa simples, tal, lá, mas ele sempre teve o sonho dele, né? Foi uma pessoa muito determinada. E uma coisa que, assim, acho que ele não comentou, quer dizer, isso é uma coisa que eu sei porque, assim, eu tenho um tio que ele é vendedor de livro, né? Era, né? Hoje já está aposentado. E ele conta que lá nos anos 70 e pouco, acho que era isso, e ele ia vender livro em agência de publicidade. E ele sempre encontrava o Milton lá. Nessa recepção das agências de publicidade, ele tentando vender os programas. Ele não era o Milton que é hoje, era um jornalista, mas ele não tinha esse nome todo. Mas ele estava lá batalhando. Né? Ele falou, sem dúvida. E o meu tio falou assim, não, eu sempre encontrava com ele, que eu ia lá tentar vender meus livros e ele ia lá tentar vender o programa dele. Entendeu? E, quer dizer, então quer dizer, nessa época, basicamente, os jornalistas não tinham esse tipo de preocupação. Os caras tinham o quê? O cara é jornalista, ele queria chegar, sentar atrás da mesa e dar notícia. Né? Dar notícia, comenta a verdade. O Milton já tinha essa preocupação comercial de fazer as coisas caminharem, né? Não, tem que botar o programa no ar, tem que, né? Então, esse lado de estar pensando comercialmente que o programa precisa se autossustentar, né? Que fez ele criar esse diferencial na carreira dele. Né? Não, sem dúvida, muito perseverante, mas você vê que ele ficou, e ele fala isso também, né? Mas eu não estou contando nenhuma novidade, que ele ficou pelo menos quase 10 anos no Jovem Pan, ou 10 anos no Jovem Pan, como o quarto goleiro reserva, ele fala, né? Então ele era um coadjuvante no Jornal de Esportes, né? Que ele dava a hora, não deixavam ele participar muito, e aí ele só foi despontar mesmo na carreira como apresentador, como âncora de estúdio, quando o terceiro tempo foi no ar, né? Numa fria, né? Porque o Estevam San Girardi com o show de rádio saiu para Bandeirantes e deixou a Jovem Pan na mão, em plena Copa do Mundo da Espanha de 82. Né? E aí inventaram, né, o Tuta, o Fernando Vieira de Mello, acho que foi o Tuta, o dono da rádio, inventou um pós-jogo e botou ele para ancorar, que é o terceiro tempo, que nasce em 82. Quer dizer, nasce em 82 em plena Copa do Mundo, numa fria danada, quer dizer, sem muita preparação. E aí ele, evidentemente, né, o Milton Neves é o rei do improviso, se você dá uma folha em branco para ele, ele fala em cima daquela folha em branco 8 horas, né, sem parar. E ele conseguiu criar um programa pós-jogo que hoje virou referência, que é o Terceiro Tempo. Que ia dentro do vestiário, entrevistar os jogadores, fazer um debate depois, né, isso na época era novidade. Né, e o modelo de pós-jogo no rádio hoje, de todas as rádios, até em televisão, né, é o modelo do Terceiro Tempo. Então, quer dizer, essa
essa marca ele tem na carreira, né? Que é a marca de ter inventado mesmo uma função nova na transmissão esportiva. E com muita perseverança, porque você fica 10 anos encostado, ou quase encostado, trabalhando igual um camelo, trabalhava no Detran, né? Primeiro como escrivão lá da Delegacia Especializada de Acidente de Trânsito e depois como assessor de imprensa, né? Dos vários diretores e delegados principais, né? Então, quer dizer, virava massa e com reconhecimento insuficiente, né? Por parte da rádio Jovem Pan. Só depois, né, isso ele conta na biografia, com o terceiro tempo é que ele começa a ganhar corpo e vulto dentro da rádio, né, e aí isso faz projetar ele para o resto da carreira dele. Realmente, ele chegou alguma vez, assim, que o pessoal, né, eu conheço o Milton, o pessoal me cobra, porque eu sou amigo dele, ele pega no pé do Corinthians, alguma vez ele chegou com ele, o corintiano que vai botar no papel que eu vou falar aqui. Ele fez várias brincadeiras sobre isso, né? É verdade, é um paradoxo, mas você vê, né? E ele evidentemente que ele brinca com o Corinthians, mas a gente sabe que é tudo da boca para fora, né? Porque é para fazer polêmica e para segurar a audiência, né? E ele fala isso, né? Já falou no ar, mas fala em off várias vezes, né? Que sem o Corinthians ele estava, né, funicado, né? Vamos dizer assim, porque evidentemente que o Corinthians tem a maior torcida, tem a maior audiência, então ele precisa dos corintianos, ele precisa de um corintiano para escrever a vida dele também. Entendi. E tem alguma coisa que, um destaque seu, assim, em relação ao livro, assim, o que teria? Olha, eu acho que a coisa mais emocionante é ver como ele consegue, né, transmitir esse, vamos dizer assim, o lado privado dele, né, que é o lado familiar, o lado da vida dele longe das câmeras e do microfone, como isso vai para o papel, né, e acho que isso fica muito transparente. Eu acho que a personalidade dele, do jeito que ele quis fazer o livro, né, do jeito que a gente montou o livro, eu sempre falo, Milton, esse livro não é meu, esse livro é seu, é a sua história da sua vida, é você que quer dizer, que deu as diretrizes, né, e os atalhos para a gente chegar num texto final. Então, quer dizer, eu só ajudei ele a escrever, a botar no papel, a organizar as ideias, né. Então, eu acho que essa humanidade, a transparência da humanidade dele, né, eu acho que dos grandes trunfos que ele tem na carreira dele como comunicador é justamente ter muita dificuldade de esconder o lado privado, né, a identidade privada. Então eu acho que quando ele fala no rádio ou na televisão, mas acho que principalmente no rádio, né, que é onde ele está mais tempo e tem um público, vamos dizer assim, mais íntimo, eu acho que ele não consegue, né, não consegue esconder a pessoa privada dele, né, quer dizer, a pessoa real, a pessoa real por trás dessa persona pública que ele construiu. E eu acho que o livro é mais um instrumento para deixar isso claro. Então, para mim, isso foi muito emocionante, quer dizer, ter acesso, né, ao Milton Neves longe das câmeras, né, longe do microfone, e perceber que mesmo nas câmeras, em frente às câmeras e falando no microfone, né, a figura dele não é tão diferente daquela do dia a dia, né, que as pessoas não têm acesso, né, e que durante quase um ano eu tive, quer dizer, um acesso evidentemente determinado. E eu acho que, quer dizer, ele tem muitos causos, né? Eu acho qual o causo que você mais gostou? Olha, eu acho o causo mais, para mim, o mais sensacional, e eu acho que é a essência, vamos dizer assim, do nosso futebol, né? Que é o futebol quer dizer, que não existe mais, ou existe muito pouco, que é o futebol de várzea, o futebol do interior, futebol que ninguém vê, né? O futebol da nossa intimidade, não é o futebol high performance, não é o futebol que passa no domingo na Bandeirantes ou na Globo, né? É o futebol escondido, vamos dizer assim. E é o caso de um jogo que marcaram entre o Bandeirantes de Muzambinho, que era o grande time da cidade, né? E um time de Juruáia, que é uma cidade vizinha de Muzambinho.
E aí o patrono do time de Muzambinho com o patrono do time de Juruá marcaram o jogo, marcaram a data do jogo e marcaram o horário do jogo. E naquele tempo, né, na década de 60, na década de 50, começo da década de 60, a comunicação era terrível. Você fazer um telefonema era um parto, demorava 8 horas, mesmo que fosse para a cidade vizinha. E aquela chiadeira, e eles combinando e tal. O que aconteceu? O time de Muzambinho foi para Juruá e o time de Juruá foi para Muzambinho. Eles marcaram tudo, só esqueceram de marcar o horário do jogo. Então tinha gente no estádio de Juruá e gente no estádio de Muzambinho e um time em cada estádio. Então esses causos, né, são absolutamente saborosos. As personagens, né, desse futebol perdido, esquecido do interior, que jogaram no Muzambinho, tem Titote, Cavadeira, Zé Tarzan, Zé Viado. Esse bestiário, vamos dizer assim, né, quase como uma fábula, né, como uma fábula do Gabriel Garcia Marques, né, um troço que é meio fantástico. Esse resgate eu acho que é o mais interessante do livro, mais interessante, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu acho mais espetacular, que até vinha comentando que estava vindo para cá, eu estava pensando, conversando com o meu primo, é que assim, eu não lembro, cara, dos caras que jogavam bola comigo na infância, bicho. Eu não lembro mais, sabe, da molecada, a galerinha lá. E, pô, ele dá aqueles detalhes do cavadeira lá, dos dentes do cara lá, bicho. É uma coisa absurda, né? Que você tava falando em relação à memória do Milton, né, bicho? Não sei, eu falei, pô, mas será que, né? Não sei se será que no interior os caras têm a memória mais melhor? Porque não, você consegue, né, lembrar assim dos caras que você jogava bola na infância, consigo, bicho? Não consigo. É que tem uma coisa muito afetiva, né, da infância, no interior, né? Acho que é uma comunidade, uma cidade, né, hoje Muzambinho é uma cidade pequena, né? Faz parte da Grande Cabo Verde, que é a cidade onde nasceu minha avó. E imagina a década de 50, 60, né? Sei lá quantos mil habitantes podia ter, 5, 10 mil habitantes, então todo mundo conhece todo mundo, né? E o mundo ele fica muito restrito, quer dizer, a televisão acabando de entrar no Brasil, né? Você só tinha acesso, vamos dizer assim, às grandes cidades, né? Vamos dizer assim, a civilização, entre aspas, né? Pelo rádio, quer dizer, o seu mundo era muito circunscrito, né? As estradas péssimas, né? Para você chegar em São Paulo, em Belo Horizonte, Muzambinho, no final da década de 50, começo da década de 60, demorava horas, né? Quase um dia de viagem. Quer dizer, então eu acho que isso deixa os afetos mais aflorados, assim. Então você acaba guardando mais essas coisas que te marcaram tanto, né? Você chegou a ir para Muzambinho já? Não, eu nunca fui para Muzambinho. Até era um projeto que a gente tinha, né, de eu ir para lá, para conhecer a cidade, ver os lugares onde ele viveu, onde ele nasceu, né? Mas eu acabei não indo, né? Eu conheço Cabo Verde, que é a cidade vizinha de Muzambinho, porque minha avó é de lá, né? E quando eu era criança, pré-adolescente, a minha família foi para conhecer a cidade de Cabo Verde. O que tá muito bom em Muzambinho agora é o carnaval, bicho. O carnaval de Muzambinho tá bombando, cara. Essa informação eu não sabia. O carnaval de Muzambinho tá bombando. Eu não cheguei no carnaval, eu já fui, quer dizer, não em Muzambinho. Quando eu fui no carnaval, ainda o carnaval de Muzambinho ainda não tava essas coisas, como é que tá hoje, que hoje tá lotando a cidade. Eu fui na cidade do lado, como é que é o nome da cidade? Guaxupé? Guaxupé, eu fui em Guaxupé e era carnaval de salão lá. Até eu passei em Muzambinho, lá demorando perto do meu, tirei uma foto, mandei pra ele. Eu nem sei onde é que eu vi essa foto que eu tirei lá. Tem aquelas coisas na frente da cidade, com o nome da cidade e tal, né? Eu falei, como miltista juramentado, eu tenho que ter ido uma vez na vida em Muzambinho. Peregrinação, né? Peregrinação. Eu vou convocar os outros miltistas juramentados para fazer uma visita em Muzambinho. É uma boa ideia isso daí. Tá certo, mas eu acho que, olha, eu detonei isso aqui em 2 dias. 2 dias assim, 2 noites, né? Começou um dia, terminei o outro, sensacional. Para quem curte futebol, né? Tem muito, fora a história de vida do Milton, tem os causos que ele conta, né? Da bola, né? Desde a época lá do time de Muzambinho até
outras histórias, né? Só faltou a história do Pacaembu lá. Essa história Mas vai para o próximo. Ele omitiu a história. Ele omitiu essa história? Foi deliberado. Só contou quando ele foi ovacionado aí de verdade pela torcida do Atlético, mas aí é fácil, né? Foi ovacionado do Atlético, também no outro time do Papão lá no Papão, também. Ele ainda vai ter muito tempo a ser ovacionado pela torcida do Corinthians também, novamente. Tinha que dar a volta olímpica um dia, na abertura da Arena Corinthians, dar a volta olímpica, mandando beijo pra torcida. Né? Não é uma quem boa? sabe ele não vai fazer isso na inauguração da Arena, Então, é isso mesmo, no dia da inauguração. Arena, bicho. Rapaz, mas que coisa, né? Como é que, né? Uma obra lá, cara. Será que vai ter alguma... Diz que vai atrasar uns 3 meses a obra, né? Pois é, né? As notícias, elas são um pouco auspiciosas, né? Mas eu acho que o problema é fazer... Eu estava conversando com um arquiteto amigo meu que visitou a obra recentemente, e ele disse que o problema é que não tem outro guindaste no Brasil que possa erguer aquela peça de 500 toneladas. Teria que importar um guindaste da China, ia demorar. Então aquela cobertura acho que vai ter que ser dividida em 3 e subir uma de cada vez, para dividir pouco o peso. Para fazer a solda ali em cima. Exatamente. Eu estava vendo hoje que no jornal hoje, no Estadão, que eles iriam fazer com 2 guindastes. Agora não sei se essa é a peça inteira. A peça já foi encomendada, a nova estrutura. Né? Pelo que eu estava lendo no jornal, que já pediram uma nova estrutura. E que aí, como não vai ter como ter um guindaste igual, aquele guindaste, pelo que eu não cheguei a visitar, eu fui na festa que teve do Corinthians do aniversário, aí eu não cheguei a reparar no guindaste, mas o pessoal que visitava a obra de dia disse que era a menina dos olhos do pessoal lá da construtora, era o guindaste, que era um show de bola, só tem ele no Brasil. Exatamente. Pois é. Porque 1.500 toneladas para levantar aquilo lá não é fácil não, bicho. Mas, apesar que temos boas notícias também em relação ao estádio, finalmente foi assinado o acordo do empréstimo do BNDES na quinta-feira, né? Nosso querido diretor Raul Correia, o presidente Mário Gobi foram lá assinar o bendito empréstimo, bendito, maldito, sei lá, bicho, mas eu não sei porque o pessoal gosta de pegar no pé, até o Mildo pegar no pé também por causa do empréstimo, mas é empréstimo, não é empréstimo? É empréstimo, tem que pagar, velho. Então não sei onde que está sendo dado. Vai pagar juros, não vai? Vai pagar. Juros mais baixos, mas vai. Então, quer dizer, que mau negócio que existe. Eu acho que, se eu não me engano, vai em torno de quase 200 milhões do valor do empréstimo. Entendeu? Quer dizer, que mau negócio. Primeiro que assim, o Corinthians deu, acho que a garantia foi a parte da fazendinha lá. Isso mesmo. Né? De um imóvel, acho que de quase 2 bi de garantia. Para um empréstimo de 400 milhões. Então, quer dizer, não tem mau negócio algum. Mesmo que desse o estádio, que é praticamente 900 milhões o valor do estádio, você está pegando 400 paus só de empréstimo, pô. Né? Então, quer dizer, em termos de mau negócio. Outra coisa que foi muito criticada, lembra, o ano passado, que agora ninguém fala mais nada, né? Até o advogado lá do Sul, lá, que entrou com ação e tal, em relação ao patrocínio da Caixa. Hoje a Caixa patrocina 11 times do futebol brasileiro, né? E ele não queria deixar patrocinar o Corinthians, né? Tá certo. E agora virou febre, agora tá patrocinando o time da Série A, Série B. E pelo que me consta, ele não entrou com mais ação nenhuma, né? Agora ele não quer mais, né? Agora parece que... E o pior é que assim, eu acho que em termos de negócio especificamente, ele estava mais atrapalhando a Caixa do que qualquer outra coisa, né? Em termos de negócio. Eu não sei se você sabe assim, o Corinthians transferiu toda a conta corrente que tinha no Bradesco para a Caixa. Segundo a movimentação do Corinthians é quase 350 milhões de anos. Você pega 350 milhões, dá na mão do banco. O banco não consegue ganhar 30 milhões por ano? Fácil, com o pé nas costas, bicho. Né? Então, quer dizer, o Corinthians se paga. Né? Todos a conta corrente lá, eu sou sócio do clube, eu recebo os canhotinhos lá da Caixa para pagar. Tudo. Né? Todo o dinheiro de patrocínio, tudo entra lá, conta corrente do Corinthians. Né? Então, quer dizer, em termos de... E isso não foi, não sei nem se estava no contrato, mas só pelo fato de
fazer essa mudança, acho que o Bradesco não deve ter ficado muito feliz não, né? Tipo, o que o banco mais gosta é dinheiro na conta lá, né? Você deixou dinheiro na conta, o cara tá feliz. Tá trabalhando com seu dinheiro tá parado, ele tá lá, né? Girando. É claro. E o esperto lá do advogado lá, né? Atrapalhando os negócios da Caixa, né? Agora, eu não sei se em termos de... Isso sem contar a parte de mídia, pô. Aquele gol do Mundial lá que a Caixa vai ficar passando o nome da Caixa pro mundo inteiro. Verdade, claro, sem dúvida. Né? Isso daí... Não, o argumento dele era completamente falacioso. E agora, em relação aos outros clubes, não sei se em termos desse retorno financeiro, seria dessa forma. Mas, vamos em frente agora... com a liberação de empréstimo, né? Vamos ver se fica tudo mais tranquilo, né? O Corinthians pegou 3 empréstimos, né? Quer dizer, o Odebrecht pegou emprestado, mas quem vai pagar os juros é o clube, né? Agora, uma coisa que me preocupa, eu não sei o quanto esse atraso aí pode prejudicar o Corinthians, né? Precisamos ver, né? Acho que é muito cedo para dizer, mas eu acho que eles prorrogam, porque a parte tem 5% só interditado, né, do estádio, né? O resto eles conseguem ir tocando a obra a partir de segunda-feira, parece que é isso que vai acontecer, né? Ah, sim, Então, claro. quer dizer, é evidente que vai ter um prejuízo aí de tempo, mas acho que até a data limite, até a Copa do Mundo, isso fica... Um detalhe que assim, eu vi pouca gente comentando também, aquilo lá tá muito bem feito, cara. Caiu um negócio ali, 500 toneladas e ficou de pé, bicho. Exatamente. Não é? Só teve uma avaria ali. Avaria na estética. Ali. Mas poderia ter caído o lado inteiro. Aquele lado inteiro. Podia. Né? Porque, porra, não foi 50, foi 500 toneladas, bicho, que caiu ali. E ficou intacto praticamente, pelo menos o que estão falando, que não houve nenhum tipo de avaria na estrutura. Né? Então, quer dizer, eu acho que ele não chegou a pegar na cobertura lá, né? Mas, pô, mesmo do lado ali... O concreto eu acho que não chegou a pegar, né? Ele foi varando e daí parou no vidro, né? Mas 500 toneladas, eu falei, pô... 500 toneladas. Você começa a pensar, pô, 500 toneladas é coisa para derrubar o lado inteiro ali. Né? Não sei... Não sou engenheiro civil para saber dessas coisas. Não, 500 toneladas é pesado. Mas não precisa ser engenheiro civil para saber. É muito peso, né? Você imagina lá... lógico que tem um ponto certo lá para, né? Que nem lá derrubaram as torres gêmeas lá. Né? O cara sabia que era ali, ó. Que tinha que acertar. Né? Mas eu acho... Bom, esperamos aí que tudo dê certo. Acho que... não sei como é que vai ficar. O André estava... Não sei se sabe. O André estava com viagem marcada para Abu Dhabi, lá para falar com os árabes lá, né, para ver se conseguia fechar o name rights do Corinthians, né? Mas, bom, deve estar indo aí, né? No segundo, acho que a FIFA, por enquanto, falou que confia que vai chegar, vai conseguir no prazo, né? Mas já tem um pessoal aí já querendo falar outras coisas, né? Como sempre, né? Não sei não se para tirar a abertura da Copa aqui de São Paulo e tal. Bom, o Marinho disse que confia ainda, né? Mas eu não dá pra confiar no Marinho. Marinho é complicado. O que você tá achando? Pô, o Corinthians foi lá pro Maracanã, né? E perdeu do Flamengo lá. Mó sono no time. O pessoal tá com tiriça, né? Dá pra ver que tá com tiriça. Tá com tiriça. Não é possível, né? É uma preguiça de jogar, né? Fora ali, Ralf, que quer dizer, que joga sempre o mesmo jogo, né? O Guilherme, acho que o Guilherme é um bom jogador. Ele machucou, né? Ele tomou aquela entrada do Elias, né? Você acha que o Walter falhou no gol, não? Caiu tarde? Acho que era uma bola defensável, viu? Né? Tinha muita gente na frente. Chegou a ser uma falha, eu acho, mas era uma bola defensável, né? Aí no final daquele sufoquinho lá, o Sheik perdeu o golzinho que ele costuma perder, né? Na cara do goleiro. Teve uma cabeçada do Kleber também, no escanteio seguinte. Mas o jogador, eles estão com muita tiriça. Vamos ver se hoje, que é a despedida do Tite, a despedida de São Paulo, o campeonato, né? Com o estádio cheio,
Pacaembu lotado contra o Inter, nosso freguês, né? Põe no DVD, Corinthians tricampeão. Hoje vamos cantar essa musiquinha, eu gosto de cantar também. Então vamos ver se contra o nosso freguês, que está com mais tiriça ainda que o Corinthians. Hoje a gente encaixa uma goleada de 1-0 aí, né? Mas eu acho que é o jogo dos micos, não é não? Eu acho que o jogo hoje seria o jogo dos micos do brasileiro. Porque assim, até onde eu saiba, são as duas maiores folhas salariais do Campeonato Brasileiro. A primeira, a folha mais cara é do Internacional e a segunda é do Corinthians. Tá certo? E dois clubes, quer dizer, com essa folha salarial fizeram campanhas pífias. Pífias. Né? Não tem como. Eu queria saber do senhor Paulo André, cadê o bom senso aí? Onde é que está o bom senso? Né? Que eles estão lá discutindo, querem melhores condições para o jogador, que não sei o que mais, não sei o que tá. Bom, salário em dia no Coringão, melhor CT do Brasil, tudo de bom no melhor, bicho gordo, não sei o que lá. Como é que tem a campanha dessa para sair correndo e ficar ali para não ser rebaixado? Onde que está o bom senso nessa história? A campanha o Brasileirão foi bem medíocre, né? Foi bem medíocre. Né? Foi abaixo do razoável, né? Porque não era para estar nessa posição da tabela, no meio da tabela, era para estar brigando lá na frente. Tudo bem que não precisava ganhar, mas pelo menos uma vaguinha na Libertadores ali, né? O Corinthians tinha obrigação de ter brigado, né? E abandonou muito cedo o campeonato, né? Abandonou muito cedo o campeonato. Tanto que quando ganhou do Curitiba no primeiro turno foi para quarto, né? Teve uma hora que chegou a flertar ali, como dizem os nossos cronistas esportivos, com o G4, mas logo caiu demais de produção, o ataque não funciona. Né? A defesa é muito sólida, né? Isso sem dúvida nenhuma. Esse é o mérito do Corinthians, é inacreditável, é muito difícil fazer gol. Né? Só em chute de longe, mas entrar na casinha do Corinthians está difícil mesmo. O pessoal tá bem aplicado ali, né? E o ataque tem uma grande parcela, né? Isso a gente não pode negar. Quer dizer, o Sheik, apesar de não estar jogando bem, mas ele está se doando, ele volta para marcar o lateral, o Romarinho a mesma coisa, né? Vai brigar ali com os volantes, com os backs e tal, mas precisa botar a bola para dentro, né? Não é possível, né? O jogo contra o Vasco foi duro de doer. Foi pior que o jogo contra o Flamengo, foi terrível. O segundo tempo foi uma tristeza. Sono. Foi uma tristeza, nossa senhora. Metade do Pacaembu dormiu. O que você está achando, sem interromper um pouco você, mas o que você está achando dessa história do bom senso aí? Eu acho que é absolutamente pertinente, né? Porque quer dizer, as condições que expõe o jogador brasileiro, né, são draconianas, né? Esse pessoal é muito bem pago. Eu acho que, mas isso não quer dizer nada, eles estão dentro do mérito deles de ganhar o que eles acham que devem e o que os clubes pagam, né, quando pagam. Né? Mas eu acho que, e não só isso, né, a desorganização do calendário, a desorganização administrativa de muitas equipes, né? Essa questão da falta de pagamento, de ficar 3 meses sem receber, sem ter uma perspectiva, mês de 60 dias. Mas eu acho que esse bom senso, ele ganharia muito, né? E eu acho que eles estão começando a fazer isso, né? É um segundo passo, vamos dizer assim, no movimento, de abrir, fazer as pessoas olharem, né? Verem que o futebol brasileiro, o futebol jogado no Brasil, né? A profissão de jogador de futebol e tudo que ela encerra, ela não é restrita à Série A e B do Brasileiro. Né? O futebol que se joga no Brasil, na verdade, ele está muito longe dos olhos da mídia. Né? E é ali que está, vamos dizer assim, o pé de obra mais miserável. Né? Quer dizer, e aí é duro mesmo. Né? Mas você não acha que assim, o que eu tenho analisado é o seguinte, eu acho que os jogadores têm todo o direito de se manifestar, né? Como todo cidadão tem direito a se manifestar. Só que assim, até onde eu vejo nessa história, tá, bom senso, tá, os jogadores estão se manifestando, ok. Onde é que está o torcedor? Então até agora ninguém falou nada do torcedor. Então o torcedor, que é uma parte interessada, que se lixe. Ninguém quer ouvir saber a opinião do torcedor. Outro detalhe,
acho que, primeiro que até o Andrés comentou, que esse movimento está fora do sindicato dos jogadores, não está nem dentro do sindicato. Só que assim, eu acho que o primeiro bom senso tem que partir dos próprios jogadores, antes de se querer cobrar uma posição. É lógico que assim, em alguma situação, vamos dizer, o jogador fala que não tem como, não tem saída, mas assim, o jogador aceita a proposta do time, que ele sabe que não vai pagar ele, e assina um contrato com o cara. Ou não? Mais ou menos, né, Kodama? Porque se o jogador assina um contrato, e no contrato tá dizendo que você vai receber todo dia 30, todo dia 5, né? Então quer dizer que você tem que se fiar naquilo que o cara está escrevendo, né? Mas ele não sabe, eu ele entendo, ligando para qualquer jogador lá do que está sei. naquele time lá, ele sabe que o salário vai atrasar. Então, mas se Ou ele não sabe. Mas se ele assina o contrato, é a obrigação do clube cumprir com as obrigações. Qual trabalhador brasileiro que tem isso? Até onde então? Você vai trabalhar numa empresa, se ela está com uma saúde financeira boa, você recebe na data. Se você trabalha numa empresa que ela não está com a saúde financeira boa, você não recebe na data. Mas aí você Quem protesta. te garante isso? Mas aí você protesta. Pô, e o jogador também tem o direito de processar o clube, como todos fazem. Então, mas está certo. Tá certo? Não só processar, mas como O que protestar. eu estou querendo dizer, o jogador ele quer uma garantia que nenhum brasileiro tem. Só ele que vai ter. Nenhum brasileiro tem. Você não vai chegar na sua empresa, eu quero garantia que eu vou receber em dia. A garantia é o contrato. Então, mas assim... Você tem instrumentos, e é um instrumento político que eles estão lançando mão, Acho muito legítimo. Não, mas... Agora, o que eu acho é que tem que incluir nessa alta visibilidade, nessa enorme visibilidade que eles estão tendo, entre as pautas de reivindicação e de demanda, né, você tem que cuidar daqueles que são hipossuficientes, ou seja, daqueles que têm menos poder de barganha que você, que são esses jogadores que não participam das competições oficiais, né? Imagine os times que nem jogam a Série D do Campeonato Brasileiro. Né? Como é que fica esse jogador? Né? Se nos grandes clubes a situação já é de penúria, já é lamentável, imagine você vai para o interior do Piauí, onde joga futebol profissional, no interior do Mato Grosso, onde joga futebol profissional, né? Esse pessoal tem que alimentar a família, e vive de salário mínimo ou nem isso. Então, abrir o olho, né, para a condição abjeta e absurda do jogador de futebol no Brasil, que são os 90% de jogadores que não ganham hiper alto salário, né, que ganham a média do trabalhador nacional, ou menos, ou quando recebe, né, ou trabalham só alguns meses do ano, porque, né, a administração do futebol brasileiro é precária, então não se consegue mobilizar os times o ano inteiro. Então eu acho que tem que, os jogadores do bom senso, né, principalmente as lideranças, Paulo André, Alex, Zedorf, né, eles têm que abrir um pouco o leque de demandas e reivindicações e botar na visibilidade que eles adquiriram, com muito mérito, né, toda a condição precária do que envolve o futebol brasileiro e que passa absolutamente despercebida pelos olhos da mídia. Eu acho que esse é o passo definitivo, né, para ser mais do que uma revolução, mais do que um movimento, vamos dizer assim, político dos jogadores de futebol no Brasil, né, mas quase como um movimento social daí, né, porque você abriria os olhos do país, né, ou das pessoas, né, da população, né, para as condições, vamos dizer assim, que operam no futebol brasileiro, que é uma espécie de metonímia, né, uma parte daquilo que acontece de forma geral em outras áreas da vida. Isso aí. Bom, até gostaria, eu já fiz um convite uma vez para o Paulo André para ele vir aqui no programa, né? Mas eu, particularmente, o que eu acho assim, algumas coisas que os jogadores estão querendo, eu acho que tem que ser melhor visto, entendeu? É isso que eu estava querendo colocar para você. Você não pode criar uma situação diferenciada para um certo segmento trabalhador, né? Então, assim,
Se todo trabalhador brasileiro tem direito, eu acho que os jogadores têm direito. Agora, só os jogadores têm esse direito, eu não concordo, porque o trabalhador brasileiro, normal, não tem esse direito. É isso que eu estou querendo falar, entendeu? Então, porque jogador de futebol, ele tem... o clube tem que ser punido se não pagar o cara. Ué, e a empresa que o cara trabalha? Que punição que o cara tem? O cara vai falir, como o clube de futebol. Então, fecha as portas do clube, né? Então é nesse tipo de situação que eu estou querendo colocar de não ter uma coisa que eu não vejo, não vi nenhum comentário, pelo menos eu tenho acompanhado, noticiário, os jogadores procurarem uma regulamentação oficial em relação à legislação trabalhista dos jogadores de futebol. Um dos grandes problemas dos clubes é que não tem uma legislação específica. E aí o jogador fica escorregando para lá e para cá, para onde melhor lhe interessa para eles. Né? Então, quer dizer, uma coisa que é problemática para os clubes é o tal chamado direito de arena. Tá? É uma lei antiga. Nessa lei antiga diz o quê? Que o direito de arena dos jogadores é 20%, que é um percentual exorbitante. Não tem como ser 20%. Aí o que acontece? O clube negocia com o sindicato um percentual, que se eu não me engano hoje é em torno de 5%. E o clube paga o direito de arena em cima dos 5%. Só que aí o jogador sai do clube, o que é a primeira coisa que ele faz? Processa o clube, porque ele teria direito aos 20 de arena. Né? Entendi. Então, quer dizer, isso é uma coisa que sempre dá dor de cabeça para os clubes. E eu já falei com alguns advogados, inclusive que era do jurídico do Corinthians, falando, não tem como resolver isso. Não tem. Você pode fazer qualquer contrato, não tem. Mas como? Não tem? Não tem. É a mesma coisa. Você não tem como negociar, por exemplo, que ele tentou me explicar, mas falou, quando você entender mais ou menos, você não tem como negociar férias, por exemplo. Não tem. Direito o cara tem direito a 30% de férias. 30 dias. Não tem como. Você querer negociar, botar no contrato, que ele vai ter. Não existe. Não existe. Você pode escrever. Não pode abrir mão desse direito. Pode escrever, o cara pode assinar, mas no final das contas ele vai receber. Entendeu? Então, por exemplo, é só uma situação. E aí, na hora que o jogador quer assinar, ele não quer assinar a maior parte na CLT. Né? Porque a dedução é maior, ele quer contrato de direito de imagem. Que ele vai jogar no jurídico, deduzir mais imposto. Só que na hora que ele briga com o clube, pega tudo no bolo e bota na ação da trabalhista. Então, quer dizer, acho que do primeiro ponto do bom senso, então vamos resolver primeiro essa parada aí. Né? Porque isso é um problema que sempre incomoda os clubes. Né? E eu não vejo até onde os caras resolverem. Né? Se o problema é qualidade em relação ao futebol, outra coisa que é fundamental é campo de futebol, bicho. Os caras jogam em cada lugar. Não dá pra jogar. O estádio do Mogi não tem a menor condição. Né? O Humildão não dá. Essa é a primeira coisa. Não dá. Né? Então, assim, tem muitas coisas, só que assim, eu acho que eles não podem ficar brigando por uma coisa que a grande parte da população que trabalha no Brasil não tem. Tá? Você ficar afastado do trabalho, você vai parar onde? Na carne, INSS, mas você vê pela caixa. O jogador, acontece isso com o jogador? Não. Então, acontece com jogadores que ninguém vê, né? Que sim, a grande massa sim, de pé de obra brasileiro, né? Mas da elite do futebol não acontece não isso. Acontece. Né? Então, quer dizer, eles têm muitos direitos aí que eles não estão, né? E outro detalhe, né? Algumas coisas que a gente percebe que acontece no dia a dia, né? O Corinthians paga em dia. Aí o Corinthians faz uma proposta, o outro time faz o dobro, só que aquele outro time não paga. Né? Então, mas você aí tem... o cara vai lá e assina um contrato, bicho. Mas aí você tem maneira de você punir isso, né? Não, tem o famoso mas fair play. Se eu vou... faz perder ponto, faz rebaixar. Não, por quê? Se eu vou vender vou vender o livro aqui pro seu celular pro André. Pô, André, quando você me paga? Eu pago R$100. Mas o Chiquinho lá me paga 200. Mas o cara vai te pagar? Não, peraí, André. Vou vender pra você, que eu sei que você vai me pagar. O cara não vai me pagar. O jogador não. O jogador sabe que o cara não vai... Ele assina um contrato, bicho. Mas todo mundo não faz isso. Se você vai vender um negócio, dá quantidade, 200 pau. Mas o cara vai 200, mas o cara vai te pagar? Não sei, tá.
Então tá bom, vou vender pra você que você vai me pagar. O jogador faz o contrário, cara. O jogador não quer saber. Ele não quer saber. Já reparou nisso ou não? Não, acontece direto isso no futebol. Ah, mas o cara tá no dobro. Aí o cara vai lá. Aí daqui a pouco ele põe no pau. O jogador faz isso direto. Né? É lógico que assim, uma falha na administração dos clubes, que o cara lá, o dirigente, senta na cadeira, faz o que ele quiser e depois o clube que paga a conta. O que o cara quer, o que o presidente de diretoria, o diretor quer? Ele quer feito bem com a torcida, porque contratou, trouxe fulano, né? Caso aí, Ronaldinho Gaúcho lá no Flamengo, que foi lá, o Ronaldinho falou que não recebia, tal, não sei o que lá, e rompeu o contrato. Tem a história do Vampeta, né? Eles fingem que pagam, fingem que jogam. Exatamente. Agora, o Corinthians tinha o expertise do Ronaldo Fenômeno. Fez a mesma oferta que o Andrés fez na RAN. Tá aqui, passa lá no Corinthians que é 1.800.000 eu pago. Pra quem? Pro Ronaldinho Gaúcho. Ele foi lá e assinou com o Flamengo. Pô, você, negociante, você tá vendo um clube que teve expertise e que deu certo e que pagou. Aí você vai assinar com um clube que não tem essa expertise, que vai tentar. Por quê? Não tô porque eu sou corintiano, que eu acho que assim, mas não é uma coisa racional? Mas o jogador vai com a esperança que vai receber, né? Não, mas era a mesma coisa, era o mesmo valor. Por que ele foi numa experiência do que ele Isso só o Ronaldinho pode dizer. Exatamente, mas é o tipo da coisa. O jogador de futebol normalmente faz isso. Ele vai onde. Ele não está avaliando se ele vai receber. O cara assinou lá, depois eu entro na justiça e recebo. Né? Então, quer dizer, é o tipo de situação que, não sei, eu particularmente eu acho que isso daí também tem que. Como é que você vai parar o campeonato porque o time deixou de pagar uma conta? Não vai ter mais, vai parar todos os campeonatos. Então, os clubes precisam se policiar, né, e aprender a fazer administração. Imagina se você está devendo 3 meses de salário para o jogador. E aí você perde 10 pontos no campeonato e cai para a segunda divisão. No ano seguinte você sobe, você não faz de novo. Bem, eu não sei, né? Eu acho que... Ô, Paulo André, chega aqui pra gente conversar sobre isso daí, tá certo? Ô, André, bom, estamos aqui nos Stories do nosso Kodama na Rede, né? Como diria o recado aí pra galera. Eu queria agradecer o convite, foi muito agradável, sempre bater papo sobre futebol, Milton Neves, Corinthians, é uma coisa muito agradável. E espero que aí o pessoal tenha gostado. E eu queria fazer um pouco de merchan, né, já que eu aprendi um pouco aí com o mestre do merchan, né, para comprarem o meu livro para engordar o Natal do meu filho, pô. Ele está precisando de uma roupinha nova. Então, né, vamos tirar o escorpião do bolso aí e comprar o livro Biografia do Milton Neves, tá bom? Então, muito obrigado, Kodama, muito obrigado aí o pessoal de casa e um abraço para todo mundo. Tá certo. E vai Corinthians, né? Opa, sempre, sempre, sempre. Isso é verdade. Mas com certeza eu já degustei aqui já o livro do tio Milton Neves aqui, né, do nosso amigo André Rosenberg, tá certo? Olha, tipo, aquele parece muito o Fábio Lucas, né, bicho? Parece demais o Fábio Lucas. O Silvio Santos não leu, mas recomenda. Contos sensacionais aqui, eu acho que vale muito a pena, não é porque eu sou fã do Milton, né, de carteirinha, né, todo mundo sabe disso, mas realmente é uma história de vida, com certeza vale a pena conferir. Queria mandar uns abraços aqui para a Flavinha Ikiji, que está fazendo aniversário, a Ana Paula e o grande Bernardo, futuro corintiano, que já está com um pezinho lá, querendo vestir a camisa do Coringão, apesar que a mãe dele não está querendo, né? O Bernardo, filho do meu amigo Portuga, do estádio 97, está fazendo aniversário também, né? Daqui a pouco a gente vai passar lá, né, Gi? E vou levar a camisa do Corinthians para ele, pode ser? E sábado que vem estamos aqui com o Kodama, deve vir o Dom Roberto Costa, né, que trabalhou como assessor de imprensa da Portuguesa aqui, contar umas histórias da Lusa, quem sabe, aqui pra gente, né?
E sábado que vem tem mais, tá certo? Um grande abraço, até lá, tchau!